E aqui em Sete Lagoas tem um programa muito bom, que é o programa Marianas. Né, que oferece apoio a mães que desejam entregar recém-nascidos, né, para adoção. E ele é um programa que tem desde 2019, né, que ele foi fundado. Dia 6 agora completou 2 anos. 2 anos. E que muito eficiente, né, que está tendo ótimos resultados. O abandono é crime, mas a doação não, né? A entrega voluntária não é. Então, o direito de entregar voluntariamente uma criança recém-nascida para adoção é garantido por lei. Por lei. Né? Mas a falta de informação, até mesmo constrangimento, muitas vezes pode provocar situações trágicas. Né? No entanto, desde novembro, que esse programa, ele vem desde novembro de 2019, né, que é o programa Marianas, ele trabalha na acolhida de mulheres, né, que desejam entregar sua criança recém-nascida para adoção. A atuação, coordenada por um grupo de trabalho interinstitucional, né, vai muito além das questões legais e ainda oferece apoio assistencial e psicológico. Então, o direito da entrega voluntária, ele está disposto no parágrafo 1º do artigo 13 e no artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que prevê aí que essa entrega. E aqui, esse programa é daqui de Sete Lagoas, né, Graça? Isso. Foi criado aqui em Sete Lagoas. E é um programa que tem aí a parceria, né, da Prefeitura, da Vara da Infância e da Juventude, do Ministério Público, que é a 10ª Promotoria, né, de Justiça, a Defensoria Pública e o Hospital Nossa Senhora das Graças, né, que são os signatários de um termo de cooperação de formação do grupo de trabalho. Então, esse programa, o objetivo principal dele é proporcionar a essas mulheres gestantes e puérperas que manifestem interesse ou dúvida sobre a entrega de sua criança recém-nascida para adoção. Aí ela vai ter o atendimento integral, psicológico, né, social e jurídico, e ele é baseado na empatia, na escuta, na acolhida, né, e livre de preconceitos. Né? Então, o que acontece muitas vezes? Uma mulher grávida que passa por toda aquela dificuldade, às vezes ela tem que encobrir essa gravidez, né? Isso. Às vezes ela esconde essa gravidez aí. Tem muitas, né? E aí ela nem toma providências para depois ficar com esse filho. Ela já, na cabeça dela, ela já vai entregar esse filho. Ou então, pior, ela vai tentar o aborto. Né? Ela vai tentar o aborto, e isso aí tudo porque não teve ela não teve uma conscientização, né, de outras soluções que ela pode dar para a vida dela. E aí o que resta para ela? Né? É praticar um aborto, entregar esse filho para qualquer um, ou até vender essa criança. Abandonar também, que é pior, esse né? abandono, que a gente vê histórias aí de crianças que acharam no lixo. No lixo, né? No rio, né? No mato. Isso, e aí ela, como dizer, ela vai praticar um crime hediondo, né? Que isso aí, esse abandono, já passa a crime. Passa a crime. Então, assim, além dela já estar com essa perturbação oriunda dessa gravidez indesejada, né? Ela vai ainda piorar mais a situação. E esse programa é o quê? Ele acolhe essas mulheres. Ele dá outras perspectivas para elas, né? Se quer entregar, então vai fazer todo um trabalho com essa mulher, né? E ela pode desistir até o último momento, porque a fase que ela começa a pensar, e isso pode ser já tratado, é na 22ª semana de gestação, né, até o 7º dia depois de nascido. Tá ainda aquela possibilidade ali de fazer alguma coisa, né? Então, muitas vezes acontece aí dessa mulher
ela não ter esse conhecimento. E esse programa, ele é muito... ele acolhe e ele dá caminhos para essa mulher, né? Pode ser que ela possa entregar essa criança para uma família extensa, que é a parente dela ou do pai da criança. Talvez o pai queira. Né? Também. Mas aí tem aquele problema de ter que encobrir essa gravidez. Pior que tem pais que somem, né? Falou de gravidez, eles desaparecem também, né? E aí ela não tem segurança nenhuma. Nesse programa, eu creio que eu não faço parte desse programa, mas eu tenho acompanhado. Muito interessante o trabalho das pessoas que são integrantes desse. Inclusive o CREAS também faz parte, né? Faz. É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que eu já trabalhei lá há muitos anos. E infância e juventude também. A infância e juventude, tudo mais. A defensoria, né? Toda uma equipe, né? Que vai ajudar essa mulher a não fazer um estrago maior. Né? Verdade. Então, gente, o que a gente tem visto, o que está acontecendo? Você já começou a assistir aqui a novela? A novela lá da Globo. Eu vi um pedaço. Como é que chama? Um Lugar ao Sol. Isso. Você viu a história, como que ela começou? A mãe morreu no parto, A mãe morreu no parto. O pai teve os 2 filhos, né? Isso. Gêmeos. Um foi adotado e o outro foi para a creche. Porque o pai não dava conta de cuidar dessas crianças. E aí eles separaram esses irmãos. Um estava doente, a pessoa que adotou não quis adotar os 2. Adotou só o que era melhorzinho lá, né? E aí criou esse filho como se fosse deles. Esse casal criou o filho como se fosse deles. Então, acontece muito isso no Brasil, né? Talvez em todos os países aconteça. Todo lado. Mas aqui tem muito aquele jeitinho brasileiro, né? Aquela adoção à la brasileira. Que a pessoa vai lá, às vezes compra uma criança, né? Dá dinheiro para a mãe, está comprando, né? E cria e registra como se fosse o próprio parto, né? A pessoa que está adotando registra como se fosse dela, né? E às vezes cria até uma história, né? Para essa criança, como que foi o parto e tudo mais, né? Aí agora entra aí a nossa visão sistêmica, né, Graça? Que a gente sempre tem aquela abordagem sistêmica em relação aos acontecimentos, né? E o que acontece, por exemplo, o que vai mostrar aí nessa novela, que é um exemplo que acontece muito, né? Que a gente convive com isso, essa criança, primeiro, o abandono, né? No caso ali, não foi a mãe que abandonou, teve um abandono que a mãe morreu, é como se fosse um abandono, né? Já começa aí um vazio da mãe. Né? Porque quando a mulher está gestando essa criança, esses hormônios que ela produz, eles vão ser responsáveis pela segurança afetiva que essa criança vai ter. Né? Então, ela vai sentir esse afeto, essa ligação com a mãe lá no ventre. No ventre. Isso. Né? Então, já começa, aqueles hormônios já começam a produzir aquilo que vai repercutir quando essa criança nascer e como que vai ser a vida dessa criança. Então, como que uma pessoa que adota, né, vai conseguir trazer essa criança, fazer essa criança sentir o afeto de uma mãe, verdadeira, se aquilo veio, né? Veio lá do ventre dela, né? Veio da gravidez. Então, a perinatal, né? Como é que chama? Puérpera depois, né? Puérpera depois. É perinatal mesmo. Então, essa é perinatal mesmo. É aquela fase ali da 22ª semana até o 7º dia depois de nascido, né? A 22ª semana de gestação até
o 7º dia depois de nascido. Então, esse período, né, que é um fenômeno de origem biológica que depende de hormônios maternos, né, cujo ápice ocorre na fase perinatal e que catalisam experiências que formarão o esteio afetivo amoroso posterior presente na criança, né? No cuidado ali que vai ter com a criança. Então, não tem condição de uma mãe adotiva passar isso para a criança. Então, já vem toda essa carga aí, né? Essa ruptura. Isso. E vai dar para notar, até nessa novela, Alba, porque a gente vê que ele não tem muita ligação com nenhum dos dois, né? Você fala nenhum dos dois o quê? O que foi adotado, né? Ele não dá aquela importância para o pai e para a mãe. Para os adotivos? Para os adotivos. Ah, tá. Né? Não dá. Só que ele acha que a mãe, o pai e o irmão morreram. Agora, o que estava... Que foi abandonado também, porque o pai abandonou. O segundo também, né? Também, mas ele que estava lá sendo cuidado... Mas ele tem consciência do que aconteceu, né? Então, ele já teve consciência, foi atrás do pai, e o pai não quis saber dele também, né? Então, assim, é uma sequência, né, de abandono, de violência, né, contra a criança aí. E essa entrega voluntária, ela vai amenizar, né? Isso mesmo, vai amenizar. Porque, quer queira ou não, vão existir crianças abandonadas, né? Que vai precisar de um cuidado. Só que a pessoa que for cuidar dessa criança, ela tem que ter a consciência que ela vai cuidar dessa criança para os pais biológicos. Né? Ela tem que trazer esses pais biológicos para o sistema, quer dizer, tem que respeitar esses pais biológicos, porque eles que fazem parte do sistema daquela criança. Né? Aquela criança ela vai entrar num outro sistema familiar, que é o da família adotiva, mas ela vai sempre pertencer a primeira família, a família biológica, a família de origem. Né? E quando essas pessoas que adotam renegam a origem dessa criança, certamente a adoção não vai dar certo. Vai acontecer da criança, ela pode até chegar a uma certa idade ali, aceitando tudo, porque ela se acha na obrigação de fazer esses pais felizes, pais adotivos, né? Porque cria-se a ideia de que ela tem que ser grata a esses pais adotivos. Né? E é o contrário. Esses pais adotivos têm que ser gratos a essa criança. Essa criança, ela não pode carregar esse peso. Por exemplo, que a gente falou da outra vez aí, né, Graça, sobre adoção, que os pais adotivos, eles adotam por eles mesmos. Porque não pode... Você viu o caso da novela, um pai é estéril. Né? Então, a mulher queria ter um filho. Não tinha condição de ter o filho com o pai. Adotou. Então, qual que foi o objetivo aí? Cobrir uma necessidade desses pais adotivos. Né? Aí já vai começar errado. Né? Já não tem jeito. E ele... Agora, se esses pais adotivos olham para a família, primeiro, para a origem dessa criança, e essa criança que traz toda uma carga genética, né, todo o DNA familiar dela de origem, se não acontecer isso, não vai dar certo. Essa criança vai revoltar, vai usar droga que acontece lá, o que tem dinheiro, né? Porque o que eles pensavam sobre o afeto? Né? Vamos colocar essa criança aí numa família que tem condição financeira boa, que ela vai ter uma vida de rei, né? Dentro dessa família. Então, é como se a felicidade, o sentimento fosse fosse uma coisa, um objeto, né? Se viesse do externo. Ela não vem do externo.
Ele vem lá do interno, né? Lembra que a gente comentou que a criança prefere morar debaixo da ponte com os pais biológicos do que viver num palácio com os pais que não são. Que não são, né? Verdade. Então, fica muito difícil. Aí, o que acontece? Esse filho, a gente está dando exemplo da novela, que eu achei que foi muito conveniente aqui para o nosso assunto de hoje. Esse que foi viver com a família, né, que te deu tudo para ele, o que ele fez com tudo que a família deu? Nada. Né? Ele renegou aquilo. Né? Ele não trabalha, ele não usa droga, né? Envolveu com droga, com bebida, cigarro, né? A droga lícita, né? Isso. E ele é uma pessoa totalmente destruída, né? Afetivamente, ele nunca vai dar certo, porque ele sempre vai achar que tem que ter a pessoa que ele vai relacionar, que tem que cobrir esse vazio dele, né? Então, já começou lá de trás, né? Lá de trás. E quando eles moravam numa cidade humilde, né? Que não tinha recurso, não tinham umas políticas públicas, né? Foi lá era no interior de Goiás, parece. Foi no interior de Goiás. E ali, o que eles não tinham esse homem também, a gente não pode condenar esse homem, né? Esse homem, esse pai ele também, biológico. Pelo que parece, ele também não tinha condição. Ele não tinha condição nenhuma, de forma alguma, financeira, psicológica, nada. Ele perdeu a esposa, né? E duas crianças chorando, que ele não tinha nem como criar essas crianças, né? Então, é desesperador mesmo. Se não tem uma política pública que pode dar um apoio, porque todo mundo tem direito à moradia, à alimentação, à saúde, né? Isso está na Constituição, mas na prática isso não acontece, né? Então, por falta de políticas públicas que vão suprir essas faltas, né? Então, o que aconteceu com esse homem? A gente pode julgar esse homem? Não tem jeito de julgar um homem desse também, que estava desesperado. Tanto que depois ele foi para a bebida também, né? E um dos filhos que voltou e conseguiu encontrá-lo, né? Ele falou assim, mas veio logo você, o que pobre. Não tem nada, né? Igual ele. Né? Então, assim, ele foi sofrendo, foi sendo renegado, né? Várias vezes. Isso. Né? Então, não tem condição mesmo. E quando a mulher, por exemplo, ela está grávida, ela não quer esse filho, não tem condição de criar esse filho, ou por vários motivos, ou até porque o pai não assumiu, não vai assumir, ou é um homem casado que não quer mostrar, né? Ela talvez pode ser também filha de família conservadora, que não aceita uma gravidez, né? Que a gente pensa que isso não existe, também, mas existe até hoje, né? E que vai excluir essa mulher. Então, é muito desesperador. Quando você é excluído, você fica sem lugar, sem chão, né? Às vezes, a pessoa até pensa em suicídio também, né? Verdade. Então, acontece muito isso. E aí, tudo isso por falta de um amparo, né? Um amparo psicológico, estrutura, né? De estrutura. Quem que é responsável por esse amparo? As políticas públicas, né? Quando elas são eficientes, são eficazes. E aí a coisa pode ter um outro rumo, né? Isso. Agora, quando essa criança, aí vamos supor, essa mulher teve a intenção de entregar essa criança, ela tem que procurar os órgãos próprios para isso. Aqui em Sete Lagoas, né? Esse programa Marianas, ele tem... Depois eu até ter uma entrevista com as meninas lá na sexta-feira agora, né? do Hospital das Graças, que faz parte desse programa, né? Então, ela vai dar todas as informações aí, isso, né? No jornal Boca do Povo também saiu todas as informações, saiu os locais, né? E telefones também. Depois a gente pega. Eu tenho até os telefones aqui também.
Então, procure o programa, quem estiver passando por esse problema, que sabe de alguma mulher, né, que está desesperada, talvez não precisa ser a própria. Verdade. Né? Pode ser uma amiga, né, que vai chega lá naquele órgão e pede, eles vão, o CREAS ele faz isso, o CRAS faz isso, vai atrás dessa pessoa, e tudo mantendo sigilo. Não é algo que ela vai ter que se expor, é tudo no sigilo. Né? Isso. E ali, nesse acompanhamento que ela vai ter, ela vai ter um caminho, ela vai ter uma luz. Quem sabe ela não quer entregar essa criança? Porque o ideal é que não entregue, que a mãe fique com a criança. Não é? O certo, né? O ideal seria esse. Mas, se todo jeito não conseguir, então, que seja das formas legais. Né? E que dê menos prejuízo para os dois lados. Para os dois lados. Né? Para o emocional da criança, das pessoas que vão ficar com essa criança. Né? Isso. Talvez a família extensa, né, que faz parte da família da mãe ou do pai, fique com essa criança. Ainda é bom que vai manter aquele laço sanguíneo. Né? Mas, se não for, pode ser uma família substituta, por meio de adoção. Né? Isso. Então, esse programa é muito interessante. Ele tem que ser muito divulgado mesmo, porque isso acontece toda hora. E, infelizmente, não é todo mundo que acompanha um rádio, uma televisão, um jornal, né, Alba, para saber das coisas. E eu acho que tem muita gente também que fica até com vergonha de tocar nesse assunto. Isso. É um tabu, né? É um tabu. É um tabu Então, ainda. aí as pessoas ficam sem saber, né, quem procurar, né, como agir, né? Então, aqui está, para quem quiser, né, doar o filho, gente, tem as unidades de saúde, tem a Maternidade Nossa Senhora das Graças, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública e diretamente também na Vara da Infância e Juventude. Aí tem até os telefones, né? 3779-5934, 3779-5953 e 3779-5923. Ou então pelo e-mail, né? Também pelo e-mail. slapsicologia@tjmg.jus.br. Ou então SLA ponto, né? SLA ponto. Psicologia @tjmg.jus.br. Ou então no Instagram oficial do Programa Mariana, né, que é @Programa Mariana. Ou e-mail também do Programa Mariana. Isso. Que é Programa Marianas, né? @gmail.com. E então, lembrando que o procedimento é todo sigiloso. Sigiloso. Né? Todo sigiloso. Então, eles vão acolher essa mãe. Né? Ou vai, para ela perceber se realmente ela quer doar essa criança, ou se ela desistir a qualquer momento. Né? Eles dão um suporte tem todo, prioridade, né? Para isso. Né? Então, é um programa muito eficiente que vai causar menos estrago, né? No futuro, afetivo, né? aí da criança. Né? Então, a adoção em si, né, ela não é um problema. Ela é uma solução, às vezes, para muitas vidas carentes de aconchego humano, né, Graça? Agora, no entanto, é um processo complexo que representa a retomada do viver e que, por ter muitos meandros, ela pode converter-se facilmente em um problema que o discurso politicamente correto não é capaz de resolver. Né? Então, não adianta, não pode, você tem que doar essa criança, você não tem condição e tudo. Arruma uma pessoa aí para ficar com essa criança. Né? Só que ali ela não está pensando, e aí, essa mãe? Será que realmente ela quer? Ela está desesperada. Né? Ela precisa de alguém, uma mão que fale que pegue ela e fale, você tem outros caminhos. Né?
E o ideal, gente, é que fique com a mãe biológica. Isso é fundamental para a criança, né? Só em último caso mesmo que tem que ir para adoção. Que não tem, talvez a mãe tenha um problema, mesmo, né? Tão, até de cabeça mesmo, às vezes. Aí ela né? tem que ser tratada pela saúde, inclusive as saúde. Unidades de ESF, né? A Estratégia da Saúde da Família. E o centro de saúde, eles vão receber essas mulheres, né? Isso. Que estão precisando aí de... Então, a adoção, ela só pode ter sucesso quando os pais adotivos respeitam os pais biológicos da criança e compreendem realmente que os representam e não os substituem. Então, os pais adotivos, eles não são substitutos dos pais biológicos. Jamais ele vai ser. Eles vão ser representantes desses pais. Um acolhedor ali, mas não... Eles vão trabalhar ali para ajudar essa criança. Pelos biológicos, por causa dela, não por causa deles. Se uma criança é adotada para cobrir uma falta dos pais adotivos, ela vai carregar um peso muito grande, né? O dar e receber, lembra aí da nossa... tem pais que cobram, né? Nossa, tem pais isso que cobra demais. Né? Essa gratidão, né? Essa gratidão, é verdade. Então, é muito pesado para essa criança carregar esse fardo aí, né? De ter que suprir alguma necessidade dos pais adotivos. Né? Então, eu conheço um caso, Alba, que a mãe adotiva, ela pegou a empregada tentando matar a criança. Porque ela engravidou e o namorado sumiu também. Não queria saber nada e ela não tinha condição. Só que, em vez dela entregar, ela tentou matar. Aí, a dona da casa pegou ela tentando matar a criança, aí ela tomou a criança, registrou para ela. Pois é. Isso é errado, né? Pois é, mas só que ela contou, a filha sabe do caso, né? E é a que mais parece com ela, você acredita? E a que ajuda ela até hoje. Isso era comum acontecer. Né? Mas qual que seria o papel dessa mulher? O que ela tinha que ter feito? Tinha que ter ido lá no Juizado da Infância e Juventude. Né? Ela não pode simplesmente pegar e registrar. Isso é crime. Isso é crime. Mas né? hoje... Antes acontecia demais isso. Acontecia muito. E a criança crescia, né, sentindo que ela não fazia parte ali daquele sistema. Porque o inconsciente, ele não... ele vai manifestar. Cobra mesmo, Ele cobra. Mas no caso dela, ela sabia, né, sabe da situação dela. E hoje é a que mais cuida da mãe, é a que mais parece, sabe, assim... Até o andado, sabe? Parece. Pois abrir para essa criança é importante. Né? Em vez de esconder, né? Isso que eu falo. Em vez de sua mãe foi essa e tal, mas não quer dizer, também não vou recriminar aquela mãe. Os pais adotivos não podem recriminar as atitudes dos pais biológicos. Porque a criança ela vai sentir, porque ela é parte daqueles pais. Isso. Né? Então, ela tem que se reconciliar com aqueles pais biológicos. Mas eu sei que ela foi tão apoiada que ela nunca... Acho que ela nunca nem quê? quis. Foi por ela, foi pela criança, não foi pela pessoa que adotou. Foi pela criança, né? Pela vida da criança. Foi pela criança. Então, aí já tem diferença, já tem né? uma situação exitosa aí, né? Então, quando é o contrário, que aquela mãe é estéril ou o pai é estéril... Para cobrir a falta deles. Para cobrir a falta deles, aquela criança já vai para o sistema do adotivo, já com aquele peso, com aquela carga, que ela não dá conta de carregar. E ela vai ser um problema. E o pior de tudo isso, quando essa criança chega aos 12 anos, que os pais querem devolver, quando pega num abrigo, por exemplo. Né? Na novela aborda isso também. Tem um lá que ele tem um problema mental. Esse eu não vi, não. Um moreninho que é que o outro lá
um dos que ele gêmeos considera como estava irmão. dentro do abrigo. Isso. E esse menino tinha um problema, né? Problema mental. E ele acolheu esse menino como se fosse irmão dele, né? E os dois foram adotados. Eles conseguiram ser adotados por uma família. Só que esse menino, ele tinha esse problema, né? Tanto que ele tinha que tomar medicamento e tudo. E ele começou a se rebelar lá, na casa dos pais adotivos. Esses pais foram o quê? Devolveram. Olha que coisa mais violenta, né? Eu não sei a história toda, não. Aí ele devolveu, aí esse menino, o outro, que é um dos gêmeos, né? Que ficou muito revoltado com isso, começou a fazer as mesmas coisas que o menino fazia para ele também ser devolvido. E ele foi devolvido. Então, assim, olha só que os pais não têm uma base emocional, nem nada para adotar. Para adotar. E esse programa, ele trabalha também com os pais adotivos. Os pretensos pais adotivos. Dos dois lados, dos dois lados, né? Então, esse pessoal que está na lista aí de adoção, eles têm que seguir esses protocolos e tudo mais, né? Se for, né, acompanhada a pessoa que está entregando essa criança, o ideal até seria se essa mulher continuasse tendo contato com os pais biológicos, adotivos, né? Quem adotou, ter contato com essa mãe. Não sei se o programa vê tem essa visão nesse sentido. Porque tem muita né? gente que fica com medo, né? Dos pais quererem tomar e tudo, né? Pois é, mas tudo que é aberto, sabe? É mais tudo que leve, limpo, né? É mais leve. É muito, a coisa rola com mais facilidade. Isso. Né? Isso vai ser benéfico, acho que para todas as partes. Então, por exemplo, se essa mãe, não, eu tinha muita vontade de criar meu filho, mas eu não tenho condição de forma alguma, mesmo se, às vezes até ela consegue alguma ajuda, né, do serviço público e tudo mais, mas ela não é psicologicamente preparada para ter essa criança. Ela não vai dar conta de conseguir. Mas ela queria ter contato com essa criança. Então, é outra forma, né, que vai ser exitosa. Se essa mãe biológica entrega e que as pessoas que receberem essa criança mantêm um contato com ela. Sabe? Quando a coisa é livre, essa criança ela vai escolher se ela quer conviver com esses pais biológicos. Igual aconteceu de novo, que passou na televisão, as crianças trocadas, né? Então, aí... Até hoje acontece isso. Até hoje. Então, há pouco tempo, eles descobriram, né? De duas crianças trocadas. Então, elas planejam continuar com duas mães e duas filhas. Isso, né? Mantendo o contato. Sempre soma, né? Nunca vai atrapalhar. Isso vai sempre ajudar mais. Olha que coisa... Né, que vai ser tão saudável isso, né? Essa convivência. Porque elas estão com 7 anos hoje, então elas têm uma mãe de 7 anos e tem a mãe biológica, né? Então elas pretendem trocar as crianças, mas continuarem com o vínculo, né? E uma vez teve uma constelação com uma mulher, né, que adotou uma criança, a filha, uma criança, uma menina. E ela chegou na adolescência e começou a ter muito problema com essa filha. Aí ela foi fazer a constelação. Só que na constelação, o constelador, que era muito experiente, ele colocou os pais biológicos dessa menina. Né? A mãe biológica ele não colocou, não. Ele colocou só os pais biológicos. E a constelação, ela rolou ali naquele convívio ali, aquela representação ali dos pais biológicos dessa criança. Essa criança, essa adolescente, né, ela reconciliou-se com os pais biológicos. Porque a revolta dela era porque ter sido abandonada e tudo mais. E talvez essa mãe biológica, essa mãe adotiva, deve ter
falado coisas negativas a respeito dos pais. Até para os filhos não querer procurar, né? Para não querer procurar. E ali houve uma reconciliação, foi uma constelação muito bonita, sabe? Ela se reclinou em frente aos pais biológicos, né? Mesmo que eles tivessem feito muita coisa ruim com ela, né? Mas essa reconciliação foi assim, deu uma paz para essa criança, para essa adolescente. E a mãe adotiva ficou com muita raiva. Ela brigou com o constelador. Ela falou: não, a constelação tem que ser comigo e com ela. Não tem que colocar mãe biológica, pai biológico, sabe? Então, assim como ela estava querendo impor o que apresentava a constelação, que a constelação, o campo, ele é soberano. Ele apresenta ali do jeito que tiver que ser, né? Não é porque eu sou a pessoa que estou sendo constelada, eu vou querer... Não, eu quero que aconteça isso e isso. E nem precisa, não então. Então, para quê? Aí não precisa nem fazer a constelação. Se ela ditadura ali, então você já reflete como que ela criava essa filha, essa menina, né? Como que era a criação, era aquela exigência, a menina tinha que ser eternamente grata a ela, porque tirou ela de uns pais pobres, que não tinham condição, né? Condição de forma alguma, que talvez fosse até viciado, que seja. E essa mãe adotiva, ela ficou com muita raiva, porque... Cobrando, brigou com o constelador, sabe? Pegou a menina e foi embora. Mas, assim, isso foi uma repercussão muito boa para a menina. A menina. Né? Foi a primeira vez que ela se viu olhada. Porque, até então, essa menina ela simplesmente foi um objeto do desejo daquela mãe adotiva. Isso. É como se fosse uma bonequinha que eu cuidasse dela e que ela fizesse só o que eu queria. Muitas vezes as pessoas até trocam a criança por cachorro, porque cachorro é mais fácil, né? Ele é sempre leal ali. Você pode maltratar o cachorro, que ele está ali. Está ali do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E não o ser humano não é assim, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Ela vai ser o que está lá no interior dela, a alma dela. E a alma dela está ligada à alma biológica dela. Ela vai trazer tudo aquilo. Se os pais que estão adotando não recebem essa criança com toda a carga biológica dela, essa criança não vai se sentir acolhida. Ela vai sentir um peso. Sabe o dar e receber? Lembra aí da lei do dar e receber? Né? Essa criança que vai dar mais do que ela vai ter o peso de ter que dar mais do que os pais, né? Que deveria ser o quê? Um equilíbrio, né? Os pais adotivos, eles dão condição dessa criança crescer saudável, em todos os sentidos, e essa criança dá o afeto, né? Mas não algo que seja obrigado, que é gratidão porque porque eles me tiraram de uma sarjeta ou o que seja, né? De uma situação violenta. Essa criança, ela pode até ser grata assim, falando, mas lá no interior dela, ela não vai. Ela vai sempre revoltar contra esses pais adotivos. Né? Isso. Então, não tem jeito. Gente, mas a constelação ela dá uma visão muito boa, sabe? Principalmente para essas mães até. Né? Fazer um trabalho de constelação com as mães. As mães, né? Que têm intenção de entregar seus filhos, ia ser muito interessante também. E também com os doadores. Principalmente, né? Com os que vão receber essa criança. Receber a criança também, né, Alba? Isso ia ser muito interessante se tivesse essa dinâmica aí. Né? Verdade. Junto. Gente, então eu faço aí a constelação, né? No meu Instagram tem a bio lá que vai remeter a todos os links de contato.
Tem o YouTube, que são os programas aqui que nós fazemos aqui, né, Graça? Isso. E o meu WhatsApp é 986288111. E aí vocês entram em contato, ou aqui pela Rádio Santana, né? Podem fazer perguntas. Isso. E hoje eu queria também parabenizar minha primogênita, minha filha, Ana Paula, que Deus lhe dê muita saúde, muita mais um ciclo, alegria, né, na vida da Papaula, ciclo, né? É mais um ciclo. E que ela tenha muita alegria de viver, que isso é importante, né? Então, uma coisa que a gente sempre discute, assim, conversa muito, Alba, porque hoje, né, dia 10, é o primeiro dia do próximo ano. Então, ela completou ontem. Ah, tá. Entendi. Né? O ciclo completa um dia antes. Aí, no dia, é o primeiro dia do próximo. Né? É interessante. O ano não termina dia 31 e não começa dia 1º? É sempre uma renovação, né? É uma renovação. Eu acho que essa data ela é importante para você deixar o que passou, né? Não ficar ali remoendo aquilo, por causa de alguma coisa que não foi positivo, mas que valeu para aprendizado. Para aprendizado. Né? Para ser melhor lá na frente. E cada dia, né? Para o outro ciclo, para o outro ciclo, cada dia você procurar ser melhor, né? Isso, e viver o presente. Viver o né? presente, Porque a dificuldade nossa aí é viver o presente. Viver o presente. Né? Hoje a gente está lá no passado, na culpa. Eu falo, a gente hoje não está tem lá no que... futuro, na ansiedade. Né? Então, eu acho que a gente tem que viver o hoje o melhor possível, né? E deixar a vida nos levar, né, Alba? Porque aí a gente vai vivendo de acordo com os acontecimentos. E não pensar só no passado, o que aconteceu, e pensar só o que virá, né? Ainda. Né? Aí, o que virá, a gente não sabe o que vai ser. Vai te colocar numa posição de culpa ou de ansiedade, né? Que não é nada bom. Claro. E o presente deixa de ser presente. Porque está acontecendo, né? Então... E a gente passa por ele sem viver, né? Que o caminhar que é importante. O dia a dia que é importante. O caminhar que é importante. Né? Então, tudo de bom e de melhor para você, Papaula. Então, gente, esse programa aí, que vai ter a entrevista de sexta-feira, né, Graça? Sexta-feira, com o pessoal que vai dar continuidade, do hospital. Isso, né, a esse assunto. A esse assunto. Então, vamos apoiar aí esse programa, né? E procurem, mulheres que estejam passando por essa situação, procurem esse programa. Né? Para fazer uma coisa melhor, que não prejudique os dois lados, né, Alba? Para ter um resultado melhor. Né? É lembrar sempre que o que prevalece dentro do sistema da criança é o sistema biológico. Biológico. Eles vêm primeiro. Né? Eles têm prevalência. Depois, o sistema da família adotiva. Então, sempre essa criança tem que ser vista com a carga biológica dela, para depois ser resolvida a carga, ser inclusa aí dentro do sistema da família adotiva, de forma, né, amorosa, afetiva, acolhedora, né? E essa criança vai ser saudável. Justamente para não trazer problema para nenhum dos lados, né, Alba? Nem a família biológica, nem a adotiva, e muito menos para a criança também. Isso. Né? Isso e vai repercutir em tanta coisa ruim lá na frente, né, Graça? Quando isso é feito. Então, a gente de qualquer jeito, né? Porque isso é uma forma criminosa. Criminosa, né? Então a gente tem que pensar no coletivo, né? No melhor para todos. E fazer uma coisa mais responsável, né? Dentro da justiça mesmo, para todos saírem beneficiados. Né? Então, quem precisar de contato da Alba também, gente, pode ligar para a rádio 3773-3700 ou 3772-1086. Né? Que a gente passa os contatos. Repetindo aí, meu WhatsApp, 98628-8111. Isso.
Então, gente, terminando nosso programa de hoje, quero agradecer a todos os ouvintes que participaram aqui conosco, ao Carlos que ficou na técnica, e continuem sintonizados aí no Comunicação Total, com a entrevista com o Dr. Flávio Pimenta, e liguem para cá e façam suas perguntas também, tirem suas dúvidas. Hoje o nosso programa vai acabar mais cedo, porque começou mais cedo. Começou mais cedo, Hoje né? começou às 9 horas. Isso. Então, gente, quem quiser assistir, pode assistir pelo Face, né, Carlos? Quem quiser assistir de novo, né? Não teve como. Assistir pelo Facebook da Rádio No meu Santana. Instagram também tem. Pelo programa. Instagram também. Constelar Direito 1, tá? Meu Isso. Instagram.